Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, meu Deus, para Te adorar, para Te louvar, meu Senhor. Estamos, meu Deus, agradecidos, Senhor Deus, pela Tua presença maravilhosa, meu Deus, pelo calor que sentimos, pela doce presença do Espírito Santo de Deus. Agora, meu Deus, está aqui, meu Deus, o Teu servo, meu Deus, que vai trazer uma palavra. Sede com ele, meu Deus, instrua, Senhor Deus, e use profundamente, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, e fala com a Tua igreja, Senhor, segundo o Teu amor e a Tua misericórdia. Amém, Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, estou bastante feliz nessa noite por estar participando de mais um culto de adoração a Deus. Culto esse que nós já sabemos que é o culto missionário, né? Um culto de missões, culto muito importante para a igreja, essencial para esses últimos dias, uma palavra muito atual, muito importante, muito necessária para as nossas vidas como cristãos, como crentes. Missão é uma coisa que deve estar dentro de nós. Todos os dias nós temos que viver missões. Eu creio assim. Eu acho que todos nós somos missionários. Quando Deus nos chamou, nos separou, nos escolheu, nos capacitou, nos revestiu de poder, nos deu o direito de salvação, Ele fez de nós missionários. Talvez muitos dos irmãos nunca foi para um país, para uma outra cidade, talvez para um outro estado, mas eu creio que você já fez missão ali próximo do seu vizinho, ao lado da sua casa, na escola, no trabalho, na rua, na praça, na família. Eu creio que em algum desses lugares você já fez missão. Você já falou de Jesus, você já anunciou o Evangelho. E isso é o trabalho de um missionário. Meus amados irmãos, antes de ler a palavra de Deus, eu queria só usar alguns minutinhos para fortalecer ainda mais algumas palavras ditas aqui pelo pastor Joel e pelos irmãos que me antecederam, sobre a importante obra que a igreja de Limeira está realizando lá no Vale do Jequitinhonha. Eu quero endossar um pouco essas palavras porque eu tive uma oportunidade que foi única na minha vida até agora, de poder fazer uma viagem desse tipo, de ir até um outro estado, especificamente para participar de um trabalho aonde está sendo realizada uma obra missionária. E no início do ano, eu e minha esposa pudemos participar dessa viagem, e eu pude ver ali algo muito importante para a minha vida, porque uma coisa é você ouvir sobre a obra missionária, e é outra coisa você ver com seus próprios olhos a obra missionária sendo realizada, sendo feita, e participar dela. Então foi muito importante essa viagem que eu fiz. Eu pude constatar que é um trabalho muito sério que está sendo realizado. Se você ouvir algo diferente disso, em nome de Jesus, não acredite, não dê lado para qualquer outra informação, porque é um trabalho sério, irmãos. É um trabalho de Deus, é um trabalho que Deus está abençoando, e que, humanamente falando, não dá nem para entender muito bem, porque é o que o pastor Levi falou algumas vezes aqui. É um
lugar que você só vai colocar, dificilmente você vai tirar alguma coisa. Então, a única coisa de valor que tem ali, na minha visão, são as almas. Só almas. Não tem mais nada de valor. Então, amados irmãos, continue firme nesse propósito de colaborar com a obra missionária. Nós, pela misericórdia de Deus, ajudamos o missionário ali, e quando eu pude chegar lá e ver o trabalho que ele está realizando, eu me senti muito feliz e me senti motivado a continuar contribuindo com a obra de Deus. É um lugar difícil, muita poeira, muita pobreza, mas o amor dos irmãos, o amor, a obra que Deus está realizando ali, os milagres que Deus está operando ali, irmão, vale a pena. Vale a pena. Continue. Não desanime por nada. Firme o seu propósito em colaborar com a obra missionária, porque Deus vai abençoar grandemente. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 11, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo de número 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Quantos podem dizer amém? Bendito seja. Foi ver se acharia ali alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Note bem que Jesus se dirigiu à figueira porque ela chamou a atenção. Devia ser muito bonita, muito grande, cheia de folhas, mas chegando lá, irmãos, eu acredito que talvez os discípulos até subiram no pé de figo, mexeram ali com a mão, cutucaram, procuraram. A Bíblia não pode dar muitos detalhes, senão seria complicado. Eu estou aqui imaginando essa cena na minha mente. Eles procurando, quebrando alguns galhos, algumas folhas, mas não acharam nenhum fruto.
não tinha nada, só tinha galho e folha. Jesus não gostou do que viu, não se sentiu feliz, não se sentiu bem, sentiu-se incomodado com aquela situação. Ele queria encontrar um fruto, mas não achou nenhum, não achou nada. Jesus olhou para aquela figueira, indignado, talvez um pouco nervoso, incomodado, e disse o seguinte: e Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E eu acredito que ele falou bem alto, para que os discípulos todos ouvissem. Meus amados irmãos, nós entendemos muito bem que a Bíblia, quando fala da figueira, tem uma relação toda especial com Israel. Israel é simbolizado como a figueira. Mas eu queria aqui trazer essa passagem mais para a nossa vida espiritual, a nossa vida como missionários, como servos de Deus, como crentes, como membros de uma igreja, Assembleia de Deus, uma igreja missionária. Meus irmãos, eu comecei a meditar se Jesus está vendo em mim, está encontrando em mim algum tipo de fruto. Eu me coloquei no lugar da figueira. Se Jesus viesse hoje aqui e pudesse olhar para a vida de cada um dos irmãos, olhar para a minha vida, que fruto Jesus acharia na minha vida? Que fruto Jesus encontraria na tua vida? Qual seria a reação dele diante de mim, diante de você, diante de nós? Aquela figueira é um exemplo muito real de muitas vidas. E Jesus procura, irmãos, sim, frutos, porque está escrito na Bíblia, que a Bíblia diz o seguinte, tem um versículo que diz que o Senhor nos chamou e nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto. Existem muitos crentes que são pessoas extremamente frutíferas. A vida dele é um celeiro de frutos. Quando você olha para ele, quando você convive com ele, quando você está próximo dele, você consegue observar, você consegue notar, você consegue até apalpar frutos maravilhosos. Aonde ele passa, ele deixa um rastro de frutos, de salvação, de vidas que servem ao Senhor, se decidem em servir ao Senhor, tomam uma decisão de servir ao Senhor, porque vê um testemunho maravilhoso, glorioso na vida daquela pessoa. Isso são frutos que muitas vezes o Senhor Jesus vem procurar em nossas vidas e quer achar frutos em nossas vidas. Porque um crente frutífero, irmãos, é como, vamos dar um exemplo aqui de um pé de laranja, por exemplo. Aquela laranja, quando você pega ela, você descasca, você corta, você se delicia daquela laranja, sobra ali algumas sementes. E se você pegar aquelas sementes e lançar ela novamente na terra, vai nascer novos pés de laranja. E aquilo vai produzir mais laranja,
e assim sucessivamente. Qual de nós plantaríamos um pé de laranja na nossa casa e todo ano fôssemos lá ver se tem lá um fruto, uma laranja ou algumas laranjas, e todo ano que nós fôssemos até esse pé de laranja não encontrássemos nenhum fruto, e novamente fôssemos até lá e não tivesse nenhum fruto, e os anos se passando, qual de nós deixaríamos esse pé de laranja no nosso quintal? Eu acredito que rapidamente nós íamos dar um jeito de resolver o problema. Iríamos, cortaríamos aquele pé com certeza e plantaríamos um outro, né? Porque nós esperamos, quando plantamos um pé de laranja, ou um pé de manga, ou um pé de jaca, sei lá, cada um gosta de um tipo de fruta. Eu acredito que todos nós, quando plantamos, esperamos um dia colher. E Jesus, quando Ele lançou a semente da salvação, do Evangelho na nossa vida, no nosso coração, Ele também fez com o mesmo propósito. Jesus quer colher um fruto na sua vida, amado irmão. Jesus quer colher um fruto na sua vida, amada irmã. Jesus espera um fruto de você, bendito seja o nome do Senhor. É necessário, é preciso que nós produzamos frutos para o reino de Deus. Existem muitas maneiras de produzir frutos. No Evangelho, irmãos, se tem um lugar que os nossos irmãos sempre dizem é verdade, que nunca vai acabar as vagas, é aqui nessa igreja. Sempre tem lugar para quem quer fazer alguma coisa para o reino de Deus. Sempre tem vaga na obra de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós observamos aqui que Jesus disse para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Quando Jesus se deparou com aquela situação, ele ficou incomodado e amaldiçoou a figueira, literalmente. Eu fiquei achando assim que Jesus foi um pouco rude demais com aquela figueira, né, irmãos? Na nossa visão humana, a gente poderia falar: mas Senhor, não era tempo de figo, como é que o Senhor queria achar figo se não é tempo? Todo tempo. O pastor está dizendo que Jesus, não, na vida do crente não tem esse negócio de tempo, não. É todo o tempo. Irmão, é porque eu estou passando luta, irmão. Mas o crente até na luta ele dá fruto, irmão. Eu estou passando uma prova, mas o crente é na prova que ele dá os melhores frutos para Deus. Não tem tempo ruim. Não tem fora de tempo na vida do crente. Quando Deus está na nossa vida, tem um salmo que diz, no Salmo 1, bem-aventurado é o varão, né, que está ali junto ao rio, junto às águas, está próximo às águas, irmão. Os irmãos podem observar, quando você passar em um lugar seco, mas se tiver um rio cortando aquele lugar, próximo da margem do rio, vai ter sempre árvores verdes e bonitas produzindo, porque o rio, ele molha aquelas plantas, ele irriga aquelas plantas. Então o crente, quando ele tem Jesus na vida dele, pode estar tudo lado seco, mas você vai dar fruto para o reino de Deus. Você vai produzir, meu amado irmão, para o reino de Deus. Jesus foi, né, muito pesado com aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Não tratou com moleza não, irmãos. Não tratou com moleza não. Tem muito crente, tem uma parábola na Bíblia que diz que teve um determinado servo
que ele recebeu o talento do seu senhor e ele enterrou o talento. Ele pegou o talento, enterrou, guardou. Ele pensou da seguinte maneira: eu vou guardar esse talento aqui direitinho, porque quando o meu senhor voltar, ele vai chegar e vai perguntar para mim: cadê o meu talento? E eu vou desenterrar rapidinho e falar: está aqui o seu talento, senhor. Olha o raciocínio dele. Parecia que era o mais certo, né? Parecia que era o mais correto tomar aquela atitude, guardar ali quietinho, não vou perder nada. Mas não era isso que Jesus, ou que o Senhor esperava daquele servo, não era isso. Jesus esperava que ele pegasse aquele talento e com aquele talento ele granjeasse mais talentos, conseguisse multiplicar o seu talento, aumentar o seu talento. E quando ele voltou, Jesus, né, é um exemplo de Jesus, mas o Senhor daquele servo deu uma palavra tão forte para ele, irmãos, tão pesada. Chamou ele de servo infiel, de mau servo. Você foi mau, você foi infiel, você agiu errado. Não foi para isso que eu te dei o talento. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te capacitei. Não foi para isso que eu batizei você com o Espírito Santo. Não foi para isso que eu te dei entendimento da minha palavra. Não foi para isso que eu te abençoei materialmente. Não foi para isso que eu te capacitei, que eu te dei visão, que eu te dei revelação, que eu te dei graça, que eu te dei sabedoria. Não foi para isso. Não foi para você enterrar, não. É para você usar. É para você pôr em prática aquilo que eu te dei. É para você usar na minha obra. Mas Jesus trouxe uma palavra muito forte para aquele mau servo. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, continuando para nós finalizarmos, que o tempo passa muito rápido. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Jesus fez mais algumas coisas, os irmãos observam. E depois ele, provavelmente à tarde, saiu da cidade, né? Porque isso era de manhã, quando ele falou essa palavra para a figueira. À tarde ele saiu da cidade, mas deve ter dormido em algum lugar. E olha o que diz o versículo 20. E eles passando pela manhã, quer dizer, já no outro dia, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Não foi imediato. Quando Jesus falou aquela palavra, a figueira não se secou na mesma hora. Mas no outro dia, quando eles passaram pelo mesmo local, os discípulos olharam, irmãos, e viram aquela figueira linda, bonita, cheia de folhas, já totalmente seca. E a Bíblia fez questão de dizer que foi até as raízes dela. Quer dizer, não tinha possibilidade nenhuma de a figueira brotar novamente. Porque Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Por isso que eu falei que a palavra dele foi muito forte. Meus amados, e continuando diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe, porque os discípulos ficaram tão assustados, tão preocupados, tão apavorados, tão admirados com aquilo, que Jesus disse assim: opa, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Calma aí. Jesus disse: calma aí, tenha fé em Deus. Irmão, as coisas de Deus às vezes são tão fortes que se a gente não usar a fé, se nós não lembrarmos que Jesus é maravilhoso, é poderoso, é glorioso, é amoroso, que Jesus é um Deus tão tremendo, e nós cremos nesse Deus, a gente desfalece. Porque as coisas de Deus não é fácil.
Mas quando nós cremos, irmãos, nós conseguimos vencer os obstáculos, conseguimos saltar do outro lado das dificuldades. Quando nós cremos, nós conseguimos fazer coisa que parecia impossível aos nossos olhos, mas se torna possível porque Deus é conosco para nos dar a vitória. Tente fé em Deus. Irmão, está difícil, está complicado. Jesus está te dizendo: tende fé em Deus. Eu não consigo, irmão, eu tento, mas eu não consigo. Tende fé em Deus, porque você crendo, você vai conseguir. Você vai fazer. Você vai alcançar a vitória que você almeja. Deus trabalha em favor daquele que crê, irmãos. Se você tem um projeto, se você tem um desejo, se você tem um propósito, você vai orando, você vai pedindo, que Deus vai trabalhar ao seu favor, vai te encontrar lá na frente, e você vai ver o mistério de Deus na sua vida se cumprindo. Somente aplica o teu coração e vai orando. Porque na passagem, no decorrer da leitura, diz aqui: porque em verdade, Jesus disse, eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Parece uma palavra tão longe da nossa realidade, mas quando se crê, irmãos, Jesus tira os montes da nossa frente. Tem um monte de dificuldade na sua frente que você não consegue vencer de jeito nenhum. Vai para essa palavra, tenha fé e ora, e pede, e busca, que o monte vai sair da sua frente. O caminho vai se abrir. Quando Moisés chegou diante daquelas águas, daquele mar, parecia impossível ele atravessar o mar. Parecia não ter forma, jeito dele atravessar o mar. Mas ele disse ao Senhor, buscou o Senhor, e o Senhor disse: o que tens na tua mão? Eu tenho uma vara. Então toca com a vara nas águas, que ela vai se abrir, Moisés. Pegar um pedaço de vara e bater na água, humanamente falando, parece que não tem sentido nenhum. Mas quando Deus está na frente do negócio, até o que não tem sentido passa a ter sentido. Até o que é impossível para o homem é possível para Deus, irmãos. Aquilo que é impossível para nós, não dá para entender, não dá para compreender. Como será que Deus vai fazer isso, irmão? Não vejo nenhuma possibilidade, mas Deus tem já um caminho preparado para abrir essa possibilidade para você. Ele já tem essa possibilidade em aberta para você vencer, meu irmão. Somente tenha fé em Deus. Somente ore. Peça. Olha o seguinte: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede, que o recebereis e tê-lo-eis. Não pode duvidar. Porque se tem um negócio complicado para Deus operar, é quando a gente duvida. Você anula a mão de Deus, você fecha a mão de Deus para você, quando você duvida. E nós temos um inimigo terrível. Ele trabalha 24 horas por dia para fazer você desacreditar nas promessas de Deus. Coisa que você nem imagina, por trás dele, dessas coisas, está a mãozinha dele, fazendo você desacreditar, você descrer, você achar que é coisa da sua cabeça, que não foi de Deus aquele negócio, aquela palavra, eu acho que não foi Deus que falou não. Ele vai arrumar algum jeitinho para você começar a duvidar aí dentro dessa cabecinha aí. Não duvida, irmão. Em nome de Jesus, não duvida.
Pode escurecer do jeito que for, pode ficar difícil e complicado do jeito que for, continua firme no teu propósito, continua crendo, continua confiando. Se você ficar sozinho ali como ficou Jó, que viu desmoronar tudo que ele tinha, e chegou aquela mulher e disse ainda para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morra, homem. E ele permaneceu, ele abriu a boca, e da boca dele saiu uma palavra de fé poderosa. Oh mulher, como falam as loucas, assim fala tu. Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Não duvida, nunca, irmão. Confia, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele tem prometido. Pode não ser no tempo que você imagina, mas no tempo dele se cumprirá todas as coisas. Então diz a palavra que você crendo vai receber. E quando estiveres orando, aqui para finalizar, Jesus alertou, porque tem muita gente que não sabe por que não recebe determinadas coisas. Se a sua vida se encaixar nessa palavra aqui, saiba que hoje Deus está falando com você. E procure corrigir isso, que Deus vai abençoar a sua vida. E se quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Dobrou o joelho, vai falar com Deus. Tem alguma coisa contra alguém? Perdoa. Perdoa. Está guardado alguma coisa aí? Perdoa em nome de Jesus. Isso não vai te trazer nenhum benefício, não vai te trazer nada de bom. Esse rancor, essa amargura, essa tristeza, essa raiva, essa revolta, perdoa em nome de Jesus. E aí ora, até a oração vai ficar mais gostosa. Você vai sentir a visitação de Deus, poder de Deus, a alegria de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus. Sua oração vai subir mais rápido do que essas naves que estão indo lá para o espaço. Quando você vê, a bênção já está chegando, a bênção já está voltando. Você está pedindo e a bênção já está voltando, porque Deus vai receber a sua oração e vai operar em cima do seu perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Deus se alegra, meus amados, com o nosso perdão. Fica de pé a igreja e nós vamos orar. Irmão Alexandre, o que tem tudo isso a ver com missão? Tem. Porque para fazer missão tem que ser desse jeito. Quem faz missão sem amor? Quem faz missão sem fé? Quem faz missão sem perdão? Quem faz missão sem fruto? Precisa, meus amados irmãos, precisa ter fruto, precisa ter fé e precisa ter perdão. Glória a Deus. Fecha os teus olhos um pouquinho. Nós vamos orar ao Senhor. Eu poderia convidar os irmãos para vir à frente, mas aonde você estiver aí, depois eu vou passar a palavra para o nosso irmão. Onde você estiver, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus um pouquinho. E se a palavra serviu para você, se de alguma maneira a palavra de Deus tocou no seu coração, faz um propósito com Deus aí agora. Faz um propósito, que Deus vai ouvir a tua oração e vai abençoar a tua vida. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, o teu amado Filho,
Senhor, aqui está a tua santa igreja, o teu povo, os teus servos, que têm vindo à tua casa para adorar e glorificar o teu nome. Ó Senhor, agora, contempla o coração, Senhor, de cada um, contempla a vida de cada um, aquilo que cada um está colocando diante de ti, os seus propósitos, os seus desejos, os seus projetos, Senhor, até mesmo a sua necessidade. Ó meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, abra, Senhor, a porta, dá, Senhor, a solução, mostra, Senhor, o caminho da vitória, aquilo que verdadeiramente tu has de operar e realizar na vida de cada um dos teus servos que aqui estão. Abençoa para que possamos cada dia mais produzirmos fruto no teu reino, para a tua obra, para o engrandecimento do teu nome. Abençoa essa igreja, a cada irmão, para que seja frutífero na sua vida, para que dê muitos frutos para o teu reino, Senhor, e o teu nome possa ser glorificado em todas essas coisas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor. Pelo privilégio de ter estado na tua casa. Te adoramos, Senhor, pela alegria do culto, pela palavra, por tudo que nos deste. Agora, Senhor, clamamos ao trono da misericórdia em favor da filha da nossa irmã Evalda. Senhor, vai passar por aquela cirurgia. Tu és, Senhor, o médico dos médicos, tu és aquele que é dono da vida, tu és aquele que encaminha para a vitória. Meu amado Senhor, vai com a tua filha, ó Deus, e na fé que temos em ti, e dando a vitória, assim pedimos e agradecemos. Assim, Senhor, como também a inauguração, Senhor, ali no dia 25, encaminha para a bênção, a vigília aqui, Senhor, com os adolescentes, o culto de ensino na terça-feira, na quinta-feira, a escola dominical, que seja realmente uma bênção para cada um de nós. Nos acompanhe em nossos lares, guardando debaixo das tuas mãos santas, dê uma semana de bênção e paz, porque cremos e confiamos na tua palavra e guardamos a fé. Assim pedimos no nome de Jesus, no qual já agradecemos agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo reine sobre as nossas vidas, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.